Boa noite a todos, que a paz de Jesus possa permanecer em nossos corações. Meus amigos, o tema está aí na luz, expiação e arrependimento, vai da questão 990 a 1002 de O Livro dos Espíritos, né? Primeiramente, é importante que a gente entenda o que é expiação e o que é o arrependimento, né? Expiação, a gente já ouviu falar inúmeras vezes, né? Porque a gente sempre está ouvindo dizer, olha, a Terra é um mundo de expiações e provas. Mas, às vezes, o significado dessa palavra passa-nos despercebido. O que é efetivamente a expiação? O que é expiar? Na verdade, se a gente for lá no dicionário, nós vamos ver que expiar é reparar um erro, uma falta, pagar um crime, remir ou remir-se. E aí um exemplo, expiou arduamente por seu erro, vive expiando-se por seus erros. Então, por que a Terra é um planeta de expiações? Porque a gente tem a oportunidade de aqui reencarnar para reparar um erro do passado, para nos acertarmos com a lei, para acertarmos com as faltas que nós cometemos e ainda não conseguimos reparar. Pagar por um crime que nós cometemos, acertarmos-nos com a lei. Isso é expiação em prova. E a prova? A prova é quando o Espírito pede desafios para que ele possa evoluir mais rapidamente. Ele pede gêneros de provas, quando ele reencarna, para que esse gênero de prova faça com que ele evolua mais rapidamente. Então, se eu sou orgulhoso, eu peço um gênero de prova que vai me exercitar a humildade. Se eu sou avaro, eu tenho um gênero de provas que vai me exercitar o quê? A caridade. E assim, a expiação é, na verdade, essa parte que a gente tem com acertamento com a lei. E o arrependimento? O arrependimento, olha lá, é sentir-se culpado por ter cometido algum erro ou praticado alguma injustiça contra alguém. Sentir-se culpado por ter cometido um erro ou praticado alguma injustiça com alguém. Será que tem alguém aqui na Terra que nunca sentiu arrependimento? Será que tem alguém aqui nessa plateia que possa dizer, olha, eu não tenho arrependimento porque eu nunca cometi um erro? Não tem, né? Porque nessa vida que a gente está, nessa evolução que a gente se encontra, obviamente que todos nós estamos suscetíveis aos erros. E o erro faz parte do quê? Do nosso aprendizado. Não tem ninguém aqui que possa dizer que eu sou isento a erro, eu nunca erro, eu sempre acerto. E às vezes a gente erra involuntariamente. Às vezes a gente está com a intenção de acertar e acaba errando. Isso é natural? É. Pelo estado de evolução que a gente se encontra. Mas tá bom, eu me deparo com o meu erro, eu tenho consciência do meu erro, e aí? O que eu faço? Porque tem pessoas, infelizmente, que não têm um pingo de arrependimento. Um dia nós estávamos discutindo no estudo do Livro dos Espíritos sobre esse tema. O Dr. Zé Vieira, um promotor que todo mundo conhece, frequenta aqui, falou assim, olha, o que mais me choca na minha carreira é ver aqueles criminosos que praticaram crimes hediondos, horrendos, não esboçar nenhum aspecto de arrependimento ou sequer de remorso. E tem essas criaturas? Tem. Eu até antes da gente começar a palestra, estava conversando com o Luiz Antônio, né, sobre a situação da Terra, essa pandemia que vem nos abatendo. Quando que nós vamos verdadeiramente nos transformar no mundo de regeneração? Os Espíritos falando aí que é coisa para o 3º milênio. Ou seja, quanto que a Terra ainda está arraigada, o planeta está arraigado no primitivismo, no mal, na maldade. E para que a Terra evolua, não há outra solução, não há outra receita, senão a evolução de cada um dos indivíduos que aqui habitam. É a evolução dessa coletividade que vai fazer a evolução do planeta.
E aí compete a quem for mais evoluído ajudar na evolução daqueles que são menos evoluídos. Mas é um trabalho árduo para se fazer. É um trabalho que exige muita perseverança. E é onde se diz que aquele que é mais dado, mais será cobrado. Ou seja, a gente, que nós podemos dizer aqui, nós espíritas, que temos um entendimento mais alargado sobre o tema, compete fazer muito mais para a evolução do planeta. Bom, o arrependimento, ele é bom ou ele é ruim? Outro dia eu estava lendo sobre isso e falei, o arrependimento é ruim. Será que o arrependimento é ruim? Ele pode ser ruim na medida em que ele decorre de uma falta cometida. Mas ele é positivo ou ele é negativo? É melhor nos arrependermos ou é melhor não nos arrependermos? O melhor seria não praticar a falta, mas nós praticamos. E não tem jeito. O que a gente não pode partir é para a autopunição. Esse que é o grande problema. Cometemos um erro, eu vou para a autopunição, eu vou me punir por aquilo. Não, eu tenho agora que ser punido porque eu pratiquei um erro. A gente está equivocado. Porque se a gente fizer isso, nós vamos partir para o remorso. E o remorso, num primeiro momento, ele pode até ser positivo, porque o remorso também é um esboço de arrependimento. Só que o remorso, a criatura fica remordendo aquilo que ela fez. E ele pode ser negativo, por quê? Porque ela pode cair numa prostração profunda, num sentimento de tristeza profundo, num sentimento de culpa muito profundo, em que ela chega até a adoecer, e ela não sai daquela situação. O arrependimento, ele já tem um lado mais positivo. Eu me dei conta de que pratiquei uma falta e sei que é necessário mudar. E o arrependimento, ele tem que servir para a gente como uma alavanca para mudanças de paradigmas. Porque não adianta eu praticar uma falta agora, me arrepender e tornar a praticar essas faltas. Me arrependo, continuo. Não, o arrependimento ele é mais positivo. Ele me mostra que eu errei, minha consciência me acusa, mas eu tenho um propósito do quê? De não incidir mais naquela falta. Eu tenho um propósito de tentar mudar as minhas atitudes para me melhorar. Então, nesse ponto, o arrependimento é positivo. Por quê? Porque a pessoa vai fazer esforços ingentes para não incorrer mais naquela falta ou para que aquilo se minimize cada vez mais. Mas toda vez que a gente se deparar com um erro, é necessário que a gente não fique só no arrependimento, mas que a gente tenha uma ação mais proativa. E qual é essa ação? De tentar reparar aquela falta. É isso que a gente tem que fazer, reparar aquela falta. E muitas vezes é o nosso orgulho que não nos deixa, às vezes, sequer admitir o erro e depois sequer reparar a falta. Porque pedir perdão a alguém é um ato de nobreza do espírito. Mas é um ato que precisa ser sincero. Então, quando a gente se depara com um erro, com uma falta nossa, que nos faz sentir arrependimento, a gente tem que buscar a reparação. E nada melhor de começar por um bom pedido de perdão. Com aquela pessoa que você errou, com aquela pessoa que você feriu, pedir o verdadeiro perdão para que ela esqueça aquela ofensa, que você não teve intenção, ou se teve, você estava errado. E vou falar uma coisa, hein? É difícil pedir perdão. Não é fácil. As pessoas sabem, nós muitas vezes temos consciência do erro que praticamos, do mal que aquilo gerou, e a gente não tem a humildade de ir pedir um perdão. E o começo para essa reparação está nesse pedido de perdão. Mas a criatura não vai me perdoar. Ela está muito magoada comigo, ela está muito triste. Mas a partir do momento que eu peço perdão, que eu abro meu coração para o arrependimento, e a criatura de lá que não quer me perdoar, quem que está carregando agora essa mágoa? Sou eu?
Porque o perdão, ele é libertador. As criaturas se ligam ou pelo amor ou pelo ódio. Porque se não for isso, elas são indiferentes entre si. O amor é positivo, o ódio é negativo. Um erro meu pode gerar mágoa numa outra pessoa, ela pode até sentir esse ódio, mas eu não posso estar contaminado por isso. E se eu peço perdão, eu quebro essa cadeia de ligação negativa. Ah, mas a pessoa não vai me perdoar. O problema agora é dela, você passou a bola. Mas esse perdão tem que ser do fundo da alma, tem que ser verdadeiro, tem que ser reconhecimento do teu erro. Isso é positivo, meus irmãos. Porque se a gente ficar ligado a alguém pelo ódio, isso é muito negativo. Isso vai trazer consequências para nós muito danosas. E muitas vezes com lesão do próprio perispírito, conforme foi esse ódio, portanto que ele se propagar no tempo, no espaço aí. Então a gente precisa ter essa consciência. Errei, não preciso me autopunir. Qual que é a minha próxima ação? Tentar reparar. Reparar que forma? Primeiro, se acertando com a criatura, depois reparando esse erro. Isso é da lei. E essa lei chama causa e efeito. E nós já estudamos essa lei aqui, só que nós estamos falando agora do lado negativo, do erro. Mas tem a lei de causa e efeito tem um lado positivo também. Mas vamos lá, vamos ver se esse arrependimento ele se dá na vida corpórea ou na vida espiritual. Está lá na questão 990 do Livro dos Espíritos. O arrependimento se verifica no estado corpóreo ou no estado espiritual? No estado espiritual. Mas pode também verificar-se no estado corpóreo, quando bem compreendeis a distinção entre o bem e o mal. Então, está dizendo assim, o arrependimento, em regra, ele ocorre no estado espiritual. E por que em regra ele ocorre no estado espiritual? Porque quando o espírito retorna à vida espiritual, ele recobra a consciência de si mesmo, despojado da influência da matéria, ele tem uma visão mais larga dos acontecimentos, ele faz um balanço da sua vida terrena, qual era o propósito da sua encarnação, no que ele acertou, no que ele errou. E ele, sem a influência da matéria, ele tem uma visão muito mais ampla daquilo que era necessário, dos seus atos, da análise disso. É mais provável que ele se arrependa lá no estado espiritual, porque essa consciência para ele é mais ampla. Mas olha que interessante. Mas pode também verificar-se no estado corpóreo. Oba! Então eu não preciso esperar voltar à vida espiritual para me arrepender de um erro, de uma falta? Não, não preciso. Eu posso me arrepender ainda no estado corpóreo, mas para isso eu tenho que compreender a distinção entre o bem e o mal. Tá bom, como é que eu compreendo essa distinção entre o bem e o mal? Como é que faz? Aí vamos voltar duas questões interessantes do Livro dos Espíritos, que Kardec trata justamente disso. Como se pode distinguir o bem do mal? 630. Como que o homem pode distinguir o bem do mal? E olha a resposta que os Espíritos nos dão. O bem é tudo que está de acordo com a lei de Deus, e o mal é tudo que dela se afasta. Assim, fazer o bem é se conformar à lei de Deus. Fazer o mal é infringir essa lei. Tá fácil distinguir o bem do mal? Tá. É só conhecer a lei de Deus, se aproximar dela é o bem. Vou me afastar dela é o mal. Tá bom, mas onde está essa tal da lei de Deus? A gente sempre ouviu dizer, a lei de Deus está na nossa consciência. Deus é soberanamente justo e bom? A lei dele só pode ser o quê? Soberanamente justa e boa. Se a lei de Deus, soberanamente justa e boa, está na minha consciência, então vamos lá para a pergunta que não quer calar. Por que o homem pratica o mal? Por que ele não pratica só o bem? Se a lei de Deus, que é justa e perfeita na sua própria consciência, por que ele pratica o mal? Era de se esperar então que o homem só praticasse o bem. E por que ele pratica o mal? Porque essa lei está em estado dormente na sua consciência. E um dos papéis da religião é justamente fazer com que ela desperte, que essa lei desperte para o homem. Na questão 626 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, qual que é o papel do Espiritismo, se Jesus já disse que tinha tudo para dizer, as outras religiões já disseram, o que o Espiritismo vem fazer?
E eles falam, o papel do Espiritismo é justamente explicar o que Jesus disse e aviventar cada vez mais na consciência do homem essa lei de Deus. Por isso que nós precisamos dessa religião, por isso que a gente tem que vir aqui às terças, às quintas, aos sábados, quanto mais puder, melhor, para que essa lei se torne mais conhecida por nós. E aí que entra um outro grande lance. Quanto mais a gente conhece a lei, mais a lei exige de nós. Aí onde que essa verdade vai nos libertar? Ela vai nos libertar lá mais para o além, porque agora, eu conhecendo a lei, é natural que eu faça esforços para me afastar do mal. Só que pelo tanto de erro que a gente carrega ainda no nosso espírito, a gente vai perceber que nós temos muito mais facilidade para nos vincularmos ao mal do que ao bem. Ao bem a gente precisa refletir, tem que raciocinar, tem que pensar, tem que pautar as nossas condutas, as nossas ações. Mas olha só, vem outra pergunta. O homem tem meios de distinguir por si mesmo o bem do mal? Olha lá, Kardec não deixou barato. O bem é tudo que está de acordo com a lei de Deus e o mal é tudo que está bom. Beleza, mas ele tem meios para distinguir entre o bem e o mal? E vem a resposta, sim, quando ele crê em Deus e quando o quer. Olha lá, é a vontade da criatura. Crer em Deus e querer distinguir o bem do mal. Querer conhecer cada vez mais a lei, para poder distinguir do bem e do mal. Deus lhe deu a inteligência para discernir um e outro. Então, nós temos a inteligência para nós, ela desperta para a vida moral. Então, se a gente quiser conhecer o bem e o mal, distinguir o bem do mal, a gente tem tudo para isso. E na fase evolutiva que a gente está, nós já conseguimos, né? Porque quando a gente pratica o mal, não precisa muita coisa. Nossa consciência parece que acende aquela luzinha vermelha e fica piscando e nos cobrando, né? E se a gente tivesse certeza que praticou o bem, essa luzinha não acenderia. Porque o nosso grau de consciência, de discernimento, ele vai aumentando paulatinamente. Por isso que a nossa própria consciência, que é o despertar daquela lei de Deus, vai nos acusando. Imediatamente quando a gente pratica uma má ação. Aí vem lá, outra pergunta super interessante que Kardec faz. Qual é a consequência do arrependimento no estado espiritual? Tá bom, retornei à vida espiritual, cheguei lá, despojado da matéria, passei em revista a minha última encarnação, vi lá que pratiquei mais o mal do que o bem, estou arrependido porque não cumpri a minha promessa quando eu reingressei na carne. E vejamos, meus irmãos, ninguém de nós reencarnou com a missão de fazer o mal. Ninguém. O mal é consequência das nossas próprias decisões diante de determinadas circunstâncias. Mas ninguém reencarna com o objetivo de fazer o mal. Então aí cheguei lá, tal, descobri, poxa, fiz o mal. O que isso vai importar para mim? Qual é a consequência? O que eu vou fazer depois, enquanto espírito, quando eu descubro que eu fiz o mal e me arrependo? O desejo de uma nova encarnação para se purificar. Olha só, mas o desejo de uma nova encarnação vai buscar tempo às vezes. Se nós temos 20 bilhões de espíritos encarnados na crosta terrena e 7 bilhões encarnados, a vaga está 3 para 1. Olha o tempo que a gente vai perder se a gente deixar para se arrepender lá na vida espiritual. Olha o tempo que a gente vai perder, porque eu vou ter que desejar o quê? Uma nova encarnação para a minha purificação. O espírito compreende as imperfeições que o impedem de ser feliz e aspira a uma nova existência, onde possa, entrou, expiar as suas faltas. Ou seja, onde ele possa reparar as suas faltas. Então lá, primeiro me arrependi, parti para a reparação. Vai, Douglas, mas e não é consequência do arrependimento aqui na vida terrena? Será que não pode trazer alguma consequência? Então, aqui, gente, o espírito teve um despertar tardio. Mas Deus lhe fechou a porta? Não. Falou, meu amigo, espera aí uma nova oportunidade de encarnação. Você vai lá, pede, né, aspira lá, você está vendo que continuar no erro isso te faz infeliz. E todos os espíritos aspiram à felicidade, eles querem ser felizes. E quando eles se cercam de espíritos mais felizes que eles,
Eles falam, uai, eu queria ser assim, por que eu não sou? Ah, você não é por causa dessas imperfeições. Como eu faço para me purificar? Ah, você precisa de uma reencarnação, que seja assim, assim, assim. Ele fala, e se eu passar por isso, eu vou ser feliz assim? Vai, então eu quero. Por isso que a gente fala que, às vezes, a gente que pede as nossas doenças, os nossos fracassos, os nossos males, nós que pedimos. Ah, mas pediu? Pediu por quê? Porque eu tinha vontade de ser feliz como aqueles que me eram superiores. Aí eu sabia que eu tinha que tomar esse remédio amargo para chegar àquela condição. E como todo espírito quer ser feliz, ele aceita. Mas nem todos saem vencedores ou não dessa batalha terrena. Então aqui, ele vendo o que impede de ser feliz, ele vai pedir uma nova existência. Aí vem para quê? Expiar, reparar o erro, acertar-se com a lei, acertar-se com Deus. Mas vamos ver aí, se não é mais positivo a gente se arrepender logo nessa vida. Olha lá, qual é a consequência do arrependimento no estado corpóreo? Olha lá, estamos aqui, praticamos um ato equivocado, erramos, vimos que erramos, nos arrependemos. Bom, e qual é a consequência disso aqui? Adiantar-se ainda na vida presente. Mas tem que haver tempo para o quê? Reparação das faltas. Então, vejamos, meus irmãos, o que os Espíritos estão falando. Adianta apenas se arrepender? Porque senão eu faço mal, faço mal, faço mal. Chego lá na extrema unção, né, que isso não é usado por nós, mas é usado por outras religiões. Aí eu falo assim, estou arrependido. E fecho os olhos e sou feliz na vida espiritual. Será que Deus seria soberanamente justo e bom? Obviamente que não. Então, eu posso me arrepender? Óbvio, arrependimento eu penso que é positivo. Tá bom, mas agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter tempo para reparar as faltas. Eu tenho que me acertar com aquele que eu errei, com aquele que eu fiz o mal. Ah, mas Douglas, eu nem sei mais onde está aquela criatura que eu errei, que eu fiz o mal. Posso apagar o mal com o bem? Claro que eu posso. Se eu não consigo fazer para aquele efetivamente, que eu faça para outro, mas que eu faça. Então, tem que ter tempo para a reparação das faltas. Quando a consciência reprova e mostra uma imperfeição, sempre se pode melhorar. Então, a consciência acusou, não perca tempo, meu irmão. Não percamos tempo. Acusou, está te mostrando que o caminho que você tomou errado, que você se equivocou. Vamos correr para fazer o quê? Arrependeu? Arrependeu. Porque ela mostrou que você arrependeu. Arrependeu? Olha só. Vamos fazer a reparação. Reparou aqui, você volta para o plano espiritual, que jeito? Livre, quitado com a lei. Aí você vai ter que pensar em se arrepender lá, não, já me arrependi aqui, já reparei, eu volto tranquilo. Aí eu vou pensar em novas oportunidades de adiantamento. Eu não tenho que perder o meu tempo precioso para voltar, para reparar a falta, para me acertar com a lei. Já me acerto aqui. Então, por isso que é importante quando o Santo Agostinho nos fala que a gente precisa passar em revista a nossa consciência todos os dias. Que ao final de uma jornada, Luiz, é 30 ou 40 minutos? 40. Que ao final de cada jornada, a gente tem que passar em revista a própria consciência, ver o que fez de bom, o que fez de mal, fazer o balanço da nossa consciência, como o comerciante faz o balanço dos seus lucros e perdas. Está lá, questão 1019 do Livro dos Espíritos. O conhece-te a ti mesmo. Fala, para um pouquinho do dia, tem um tempinho para você. Faça a sua reflexão profunda. Como é que foi meu dia? O que eu fiz de bom? O que eu fiz de mal? Alguém tem alguma coisa para se queixar de mim? Se tiver, o que ele fala, o Santo Agostinho? Vai logo repará-la, não perca tempo. Mas tenha muita franqueza ao passar em revista a sua consciência. Porque muitas vezes, isso é palavra dele, muitas vezes o nosso orgulho não nos deixa nos aprofundarmos nessa revista da nossa consciência. Ele diz assim, que o orgulhoso se julga só cheio de dignidade, que o avarento só se julga econômico. Então por quê? Porque o amor próprio não deixa a criatura se julgar tal qual ela é. Então que a gente precisa ter franqueza. Ele fala assim, não temais em multiplicar as perguntas para você mesmo e obter sinceramente aquelas respostas, né? E ele fala assim, que quando a gente tiver em dúvida sobre o valor de uma ação nossa, para consultar outras pessoas. O que você fala dessa minha ação? Ele fala assim, para não desdenhar
nem da opinião dos nossos inimigos. Olha que coisa interessante. Porque ele diz assim, que os inimigos são colocados na nossa vida como se fosse um espelho. Que eles têm muito mais coragem de dizer as verdades que a gente precisa ouvir do que um amigo faria. Porque o amigo quer o quê? Tá cheio de dedo, não quer perder a amizade. Mas o inimigo não tem nada a perder, então ele fala aquilo que realmente ele pensa. Então, Santo Agostinho chega a esse ponto, para falar assim, passai em revista a vossa consciência ao final de cada jornada, e procurai arrancar dali as más tendências, como se arrancam as ervas daninhas do seu próprio jardim. É o melhor remédio que a gente tem. Por quê? Porque se nós fizermos isso, detectada a falta, nós ainda teremos tempo de repará-las. Aí vem uma outra pergunta também. Olha lá, Allan Kardec, na 999, pergunta: o arrependimento sincero durante a vida basta para apagar as faltas e fazer encontrar graça diante de Deus? Olha lá, eu tive um arrependimento sincero durante a vida, mas sincero mesmo, me arrependi. Estou me penitenciando por aquilo. Aí ele fala assim, mas apagou a falta? O meu arrependimento bastou? Já vou encontrar um lugar melhor na vida futura? Olha lá, o arrependimento ajuda o progresso do espírito, mas o passado deve ser expiado. Aí já vem lá, entre parênteses, reparado, purificado. Ou seja, não basta apenas a gente se dar conta do nosso erro. Não basta apenas dar conta do arrependimento. Eu estou arrependido do erro que eu cometi. Tá bom, meu amigo, ótimo que você se arrependeu. Melhor do que aquele que não se arrepende e fica propagando o mal. Agora, ação no bem, não tem outra saída. Não adianta ficar aí lamentando, chorando, resmungando. Eu errei, tá bom, errou, ótimo. Deu consciência? Deu. Bateu o peso? Bateu. Vai reparar, vai se acertar. Se acertar com aquela criatura que você errou. Vai pedir perdão, vai reparar o erro. É isso que é ação proativa, arrependimento, proatividade, de não ficar só na lamentação e na lamúria. Porque se ficar só nisso, não resolve nada. Porque se eu não reparar a falta espontaneamente, Deus vai o quê? Vai me impor. Vai falar, toma tuas expiações aí agora. Agora você não quis fazer espontaneamente. E por que a gente que tem o espiritismo como norte da nossa vida, que a gente estuda tanto, por que não usamos esses conselhos tão importantes que os espíritos nos dão? Olha isso aqui, olha o manancial de bênção que tem aqui, meu amigo. Consciência acusou, sinal vermelho. Vai lá, meu caro, vai lá reparar o que você fez. Vai se acertar. E aí a gente dorme que jeito? Tira um peso da cabeça. O teu travesseiro fica leve, tua consciência fica tranquila, porque você anulou aquilo que você fez de errado. E aí tem mais uma coisa. Só isso? Não. Serviu ainda de experiência para agregar conhecimento para o espírito. Porque normalmente o que ele fez? Aquilo lhe fez nos sofrer. E ele vai fazer o quê? Não repetir aquela falta. Ele vai procurar o quê? Se guardar de praticar novamente aquele tipo de falta. Porque ele sabe o trabalho que deu, o sofrimento que aquilo lhe causou. Esse arrependimento ainda é educativo. Porque ele se educa, o espírito vai se educando. Olha, peraí, esse caminho já não me serve mais. Já fiz essa besteira lá no passado, já cometi essa gafe, agora isso aí, então, é educativo. E pior que aquele que não quer encontrar seus erros, porque ele se acha infalível, ele se acha o melhor. E ninguém é melhor do que ninguém. Nós aqui estamos numa mesma condição evolutiva, todos nós sujeitos a errar. Aí é preciso o quê? Usar a nossa inteligência em favor da nossa evolução. Lá no livro Mundo Maior, o Espírito de André Luiz ensina: o arrependimento é, porém, caminho para a regeneração. Olha que coisa fantástica. E nunca um passaporte direto para o céu. Olha só. Arrependi. Opa, pode ir para o céu que você está com o passaporte garantido. Olha o que ele está falando, André. Arrependimento é um caminho, porém é caminho para a regeneração. E nunca passaporte direto para o céu. Por quê? Porque o arrependimento é muito positivo, é bacana, caminho para a regeneração, mas eu preciso da reparação, expiar a falta. Aí meu passaporte pode estar garantido, mas só o arrependimento simplesmente não me garante um bom retorno à vida espiritual. 998.
E a expiação? Nós falamos agora do arrependimento, se ocorre no estado corpóreo ou no estado espiritual. E a expiação se realiza no estado corpóreo ou no estado espiritual? Arrependimento tanto faz que seja no estado espiritual ou corpóreo, mas eu penso ainda que é melhor que seja no corpóreo, ainda mais quando der tempo para reparar. Você volta isento. Mas a expiação não é reparar o dano, não expiar, não se acertar com a lei? Será que isso aqui dá para acontecer na vida espiritual? Esse acertamento com a lei? Que lá, tudo bem, eu não tenho mais o corpo carnal, eu tenho só meu espírito, mas dá para fazer? Reparar a falta lá da vida espiritual? Não dá, né, meus irmãos? Ela se cumpre na existência corpórea, através das provas a que o espírito é submetido. E na vida espiritual, pelos sofrimentos morais decorrentes do seu estado de inferioridade. Então a expiação, ela tem que ser feita aqui. Ela me atinge reflexamente na vida moral? Ela reflete. Que jeito? Me mostrando que o meu estado de inferioridade. Mas eu tenho que reparar o dano é na existência corpórea. Eu carrego ainda esse sofrimento lá na vida espiritual? Carrego pela vergonha da minha inferioridade lá. Sofrimentos morais que eu ainda levo. Mas como que eu me liberto desses sofrimentos morais na vida espiritual? Quando eu tiver a oportunidade de uma nova encarnação para me acertar com a lei. Então, de qualquer forma, esse acertamento com a lei após o arrependimento é necessário para todos nós. Ninguém consegue, só com o simples arrependimento, apagar a sua falta. E aí a gente vem na pergunta 1000, que é fantástica, que ela fala assim, essa aqui é uma das melhores perguntas e respostas do Livro dos Espíritos. Podemos nós, desde essa vida, resgatar nossas faltas? Olha lá. Eu cometi uma falta, eu cometi um erro, mas sabe o que eu vou fazer? Vou aguardar, na próxima vida eu reparo isso daí. Mas será que o ideal não seria a gente reunir todos os nossos esforços para tentar reparar ainda nessa vida? Opa, por quê? Porque eu chego com a minha consciência tranquila na vida espiritual. Aí, Kardec está perguntando, desde essa vida eu posso resgatar as minhas faltas? Olha lá, sim, reparando-as. Reparando é o quê? Reparando-as, expiando-as. Mas não creais resgatá-las por algumas privações pueris, ou doando depois de vossa morte, quando não tereis mais necessidade de nada. Olha lá. Sabe o que eu vou fazer? Eu cometi uma falta, e eu vou fazer o seguinte, eu vou resgatar essa falta subindo a escadaria da igreja tal de joelho. Você resgatou falta alguma? Resgatou? Deus ficou feliz. Vou fazer, sabe o quê? Um autoflagelamento. Vou comprar um chicotinho, vou dar 10 chicotadas para cada lado. Reparei a falta? Lógico que não. Olha lá, não creais resgatá-la por algumas privações pueris. Outros falam assim, sabe o que eu vou fazer? Um testamento. Vou doar todos os meus bens para os pobres. Mas testamento só se abre depois que você morreu. Então isso aqui é uma forma egoísta de querer reparar, porque você goza dos teus bens materiais enquanto a pessoa vive, que você precisa dele, depois que você morre, fala, agora pode doar para os pobres. Também não está resolvendo nada. Deus não tem em nenhuma conta um arrependimento estéril, sempre fácil, e que não custa senão a pena de se bater no peito. Tem aquele sujeito, eu estou arrependido, mas não fez nada para reparar. Olha, agora vem uma parte fantástica. O mal não se repara senão pelo bem. E a reparação não tem nenhum mérito, se não atinge o homem no seu orgulho ou nos seus interesses materiais. Então, posso, desde essa vida, resgatar minhas faltas? Posso, reparando-as. Mas que jeito? Eu tenho que reparar, Deus não tem em conta nenhum arrependimento estéril. O mal não é reparado senão pelo bem. E qual é esse bem? Esse bem verdadeiro, esse bem sincero. Esse bem que é sem orgulho, esse bem que parte de uma espontaneidade nossa. É esse que repara as faltas. E ele, olha só, e os Espíritos não estão falando, e faça o bem para aquele que você pecou. Ele está falando, faça o bem. Faça o bem. Você fazendo o bem, você está reparando as suas faltas. Mas não julgueis fazer o bem fazendo pequeninos afazeres de solidariedade humana. Fazer o bem verdadeiramente, espontaneamente, com vontade, o bem pelo próprio bem.
E aí a gente tem alguns exemplos, tem uma passagem de Jesus que é muito importante, que mostra o poder do arrependimento. Quando a gente se lembra aí, em Jericó, do Zaqueu, né? Quem que era o Zaqueu? Cobrador de imposto, pequenininho. Quando Jesus foi para Jericó, o que ele fez? Subiu numa árvore lá e ficou espiando. Jesus se vira para ele, que ele era tido como um pecador, e fala, Zaqueu, desce daí que hoje eu vou estar na sua casa. E as pessoas que viram aqui falam, nossa, mas como Jesus vai estar na casa de um pecador, de um cobrador de impostos? Que isso? E quando o Zaqueu chega na sua casa, vê Jesus e percebe, o que ele faz? Ele fala assim, olha, hoje eu vou fazer o seguinte, eu vou dar aos pobres a metade dos meus bens. E aqueles que porventura eu lesei, vou dar 4 vezes mais. E aí Jesus fala assim para ele, hoje houve salvação nessa casa. Isso aqui é verdadeiro arrependimento? É ou não? Se ele tinha lesado, ele se arrependeu? Se arrependeu. E ele reparou? O que ele fez? Olha, vou devolver em dobro para quem eu tirei alguma coisa, em quádruplo para quem eu lesei. Não é isso? Olha lá, metade dos meus bens vou dar aos pobres. E depois, se eu tiver defraudado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Ele reparou? Óbvio, ele teve que abrir mão de tudo que ele tinha para reparar a falta. Essa foi a consciência. Mas, gente, Jesus vai aparecer agora e falar assim, ô Luiz, desce dessa árvore aí que hoje eu vou estar na tua casa? Ele não vai falar isso. Ele vai falar o quê? Toda hora ele está batendo na nossa porta, nos chamando a atenção, nos chamando a atenção. Tem que ver aqueles que têm olhos de ver e ouvir aqueles que têm ouvidos de ouvir, porque o chamamento vem a todo momento. E o arrependimento exige de nós uma postura positiva, proativa, justamente essa de buscar o quanto antes a reparação. E para acabar, essa frase aí do Chico Xavier que é fantástica. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Muito boa noite a todos, muita paz.